Olá pessoal, tudo bem? Nós entramos agora na nossa unidade de estudos que trata de variáveis aleatórias discretas. Como de costume, vou começar a aula apontando aqui os principais conceitos que a gente deve sair desse assunto tendo esses conceitos bastante claros na cabeça e também apontando as leituras recomendadas em cada livro, em cada um dos principais livros que a gente tem. Os conceitos são variável aleatória, o que é uma variável aleatória? Função de probabilidade ou distribuição de probabilidade são meio que sinônimos aqui. Função de probabilidade acumulada, cálculo de média e variância, utilizando a função de probabilidade. E daí nós vamos ver com um pouco mais de detalhes o modelo de distribuição binomial e o modelo de distribuição de Poisson. E as leituras estão indicadas aqui, para quem tiver acesso a cada um daqueles livros, fica recomendada a leitura. E a gente vai começar aqui com algumas definições, né? O que é variável aleatória? O nome, ela vai ter esse nome porque pode assumir diferentes valores numéricos, então uma variável, né? Diferentes valores numéricos. E aleatória porque esses valores numéricos são relacionados a resultados de um experimento aleatório. Então, por isso, variável aleatória. A definição, mais formalmente falando, é uma função que confere um número real a cada resultado de um experimento aleatório. Vamos a alguns exemplos. A gente joga lá uma moedinha, cara ou coroa, observa o resultado. Joga essa moeda 2 vezes. E a nossa variável aleatória vai representar o número de coroas obtidas em 2 lançamentos. Então, aqui a gente está representando por um x maiúsculo, a variável aleatória, que é o mais comum, a nomenclatura e a representação mais comum que a gente tem para a variável aleatória é um x maiúsculo ou y, enfim, a letra maiúscula. E os possíveis valores. Então, nesse caso, a gente pode não obter nenhuma coroa, uma ou 2. Um segundo exemplo, o número de itens defeituosos em uma amostra de tamanho n. Então, a gente tem lá n peças de algum tipo e vamos contar quantas dessas peças têm defeito. X representa a variável e aqui a gente está representando os possíveis valores dessa variável, desde nenhuma peça defeituosa, 1, 2, até n peças defeituosas. Mais alguns exemplos. O volume de água perdido por dia num sistema de abastecimento. Então a gente tem lá um reservatório de água com uma capacidade máxima de X max, está anotado aqui, em litros. E estamos anotando quanto de água que se perde por dia nesse reservatório, ele está com algum vazamento. Então a gente pode perder desde 0, vamos dizer que o vazamento foi contido, ou até o máximo da capacidade. Um último exemplo, resistência à tração de um certo tipo de aço. Então, para aquele determinado tipo, o x vai ser uma variável aleatória com valores entre 400 e 500 megapascal. E aqui talvez vocês tenham percebido uma diferença na natureza dos números nessa coluna da esquerda e na coluna da direita. Aqui nós temos valores discretos, 0, 1, 2... 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos valores contínuos. Por exemplo, em litros a gente pode ter 0 litro, 0,1, 0,01 e por aí vai. A mesma coisa aqui para tração. Então aqui nós temos números de natureza contínua, aqui de natureza discreta. E essa é uma divisão bastante importante que se faz dentro desse tópico. Então a gente vai ter um estudo de variáveis aleatórias discretas e em seguida um estudo de variáveis aleatórias contínuas. Então sempre que a gente se deparar com algum problema nesse tema, é importante
A primeira coisa é identificar que tipo de variável que é, se ela é discreta, se ela é contínua, e ver que modelos que a gente vai poder utilizar para resolver o problema. Para a gente começar a fazer esse exercício, vamos fazer isso num probleminha bem simples juntos aqui para trabalhar esses conceitos. Então a gente tem aqui, para cada uma dessas três situações, indicar se essa variável aleatória aqui é uma variável discreta ou contínua, e também discriminar o conjunto dos possíveis valores dessa variável. Na letra A, nós temos que a variável x é o número de soldas não conformes numa placa de circuito integrado, um chip, com 1000 pontos de solda. Então, nós podemos ter uma solda, duas, três ou nenhuma, todas elas. Então, é uma variável de natureza discreta. Possíveis valores para esse x, um espaço amostral aqui dessa variável aleatória. A gente pode ter nenhuma solda não conforme, uma, duas, até 1000. Na letra B, agora x é a tensão medida em uma pilha usada de tensão nominal igual a 3 volts. Tensão é uma variável contínua. Nós podemos ter lá 0, 0,1, 1,5, 1,51, 1,5, 1, 2, 3 e assim por diante. É um número de característica contínua, representado pelo conjunto dos reais. O sigma, nesse caso, a gente pode representar da seguinte maneira. Nós sabemos que essa pilha está usada, ela vai ter valores entre 0 e 3 volts. É uma notação de intervalo, pois nós vamos ter infinitos valores aqui. E o 3, vamos dizer que como a gente já sabe que ela está usada, vamos colocar um intervalo aberto aqui. Isso depende da modelagem, certo? Não é uma resposta única aqui. E na letra C, x é número de pilhas com tensão inferior à nominal num lote de 5 pilhas. Então reparem, agora a gente está de novo olhando para a tensão da pilha, mas o que nós estamos anotando é quantas daquelas 5 estão com a tensão inferior à nominal. Então, que possíveis resultados a gente pode ter? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 1,5, então característica discreta. Possíveis valores: 0, 1, 2, até o 5. Feito o exercício, vamos agora ao conceito de função de probabilidade. Para uma variável aleatória discreta x, com possíveis valores x1, x2 até xn, a função de probabilidade é tal que... E aí nós temos três condições que caracterizam uma função de modo que ela possa ser considerada uma função de probabilidade. Vamos lá. A primeira condição, a probabilidade ou a função de probabilidade para qualquer de seus valores, aplicada em qualquer valor de x, é sempre maior ou igual a zero. Segunda condição, se a gente fizer o somatório dos valores da função para todos aplicada em todos os valores de x, esse somatório tem que dar 1. E a terceira condição é que a função de probabilidade aplicada a um valor de xi, ela nos retorna a probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor. Então essa terceira condição
ela resume o significado da função de probabilidade. A função de probabilidade, ela descreve, ela especifica, melhor dizendo, ela especifica a probabilidade de ocorrência de cada um dos possíveis valores daquela variável. Ou seja, ela descreve como que as probabilidades se distribuem. E é por isso também que a gente vê o sinônimo, aparece aí o termo distribuição de probabilidades. Como que as probabilidades daquela variável se distribuem. Outros aspectos que eu quero destacar aqui com relação à nomenclatura, reparem o seguinte, a gente está utilizando o x maiúsculo para o nome da variável aleatória discreta x, e o x minúsculo para os possíveis valores. Então, quando a gente está falando de valores daquela variável, a gente usa a letra minúscula, e quando é a variável em si, é a letra maiúscula. Por isso que eu faço alguma questão de utilizar esse x manuscrito para distinguir bem o maiúsculo do minúsculo. Agora vamos aplicar esse conceito aí de função de probabilidade num exemplo. Nós vamos lançar aleatoriamente um dado, e x, a nossa variável aleatória, vai ser o número obtido nesse lançamento do dado. E a gente quer obter a função de probabilidade dessa variável aleatória discreta. Como a função de probabilidade especifica as probabilidades de cada valor da variável ocorrer, vamos primeiro discriminar os possíveis valores de x. Para o valor x igual a 1, qual é a probabilidade que a gente tem nesse experimento aleatório de obter x igual a 1? Vocês vão me responder rapidamente que é 1/6. Aqui, de maneira intuitiva e meio rápida, a gente aplicou já conceitos de probabilidade que vimos anteriormente. A definição clássica de probabilidade. Para encontrar o valor de P de x igual a 1. Para x igual a 2, a mesma coisa. Nesse caso, a gente tem uma distribuição uniforme. Os valores de P de x são os mesmos para todo x. Então essa foi a função de probabilidade para x igual ao número obtido no lançamento de um dado. Um segundo conceito importante que nós temos é o conceito de função de probabilidade acumulada ou distribuição cumulativa. A função de probabilidade acumulada é uma forma alternativa de se descrever a distribuição de probabilidades de uma variável. Por definição, ela é o seguinte, para aquela mesma variável aleatória que tínhamos visto ainda há pouco, a gente utiliza o f maiúsculo para descrever a função acumulada. E ela representa a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual àquele x que está ali no argumento da função. Então essa é a definição dessa função acumulada. E no caso de uma variável aleatória discreta, a função de probabilidade acumulada satisfaz as seguintes condições. Condição 1. Os valores de f são sempre entre 0 e 1. Condição 2. Sendo A e B dois números reais, se A for menor ou igual a B, a gente tem que f aplicado em A será também menor ou igual a f aplicado em B. Agora vamos voltar ao exemplo do dado e vamos obter a função de probabilidade acumulada para aquele nosso caso no dado. F aplicada em 1 é a probabilidade de a gente obter um número menor ou igual a 1. Nesse caso, 1/6. A f aplicada em 2 vai ser a probabilidade de nós obtermos no dado um número menor ou igual a 2, que pode ser o número 2 ou o número 1. Então a gente vai ter 1/6 mais 1/6. Para o 3, a mesma ideia. Um número menor ou igual a 3, então vai incluir o 3, o 2 e o 1. E aqui vocês já perceberam o porquê do nome acumulada, né? A gente está acumulando as probabilidades. E assim por diante.
Por fim, a probabilidade de obtermos um número menor ou igual a 6 no lançamento do dado é de 100%. Então está aqui a função de probabilidade acumulada, por exemplo, do dado. E aqui nós temos o resultado desse exemplo do lançamento do dado, com também uma visualização gráfica da função de probabilidade e da função acumulada. Aqui fica bem claro a gente perceber esse efeito comportamento cumulativo da função de distribuição acumulada. E algo que eu queria chamar a atenção também é que aqui nós representamos essas funções em forma de tabela, pois a variável tem poucos possíveis valores, são 6 números. Então fica até cômodo e visualmente útil fazer dessa maneira, mas também, como é uma função, ela poderia ser representada por alguma fórmula matemática, como nós vamos ver em vários exemplos aqui em diante. Então, pessoal, como a gente viu anteriormente, duas medidas descritivas importantes para resumir um conjunto de dados são a média, como uma medida de posição central, e a variância, que é uma medida de dispersão. E essas medidas também são importantes para caracterizar uma distribuição de probabilidades, no caso de uma variável aleatória. Então a gente vai ver agora como que a gente pode obter média e variância de uma variável aleatória discreta a partir da sua função de probabilidade. A média também tem o nome valor esperado aí na literatura, mas a gente pode considerar aqui como sinônimos. Utilizamos aí costumeiramente a letra grega mi para média, e como tem esse nome valor esperado, o e de x também é utilizado. Então aqui são sinônimos. E a definição de média de uma variável aleatória discreta é a seguinte: vai fazer a soma ao longo de todos os possíveis valores da variável dos produtos. O valor pela sua respectiva probabilidade. Então vocês veem aqui que a média de uma variável aleatória é uma média ponderada que considera cada valor, e os pesos dessa média ponderada são a probabilidade de cada possível valor dessa variável. E a variância, por definição, ela é o valor esperado da diferença entre a variável e a sua própria média ao quadrado. Essa é a definição de variância. Isso aqui, em termos de fórmula, né, para a gente calcular, vai ficar o seguinte: somatório, também ao longo de todos os possíveis valores da variável, de cada valor x menos a média, que já foi obtida anteriormente, ao quadrado, também ponderada pelas probabilidades de cada x. Vamos fazer essas contas aí agora naquele exemplo do dado. Vamos obter aqui a média e a variância para os possíveis resultados, ou para a variável aleatória, que é o número obtido no lançamento do dado. A média vai ficar o primeiro valor, vezes a probabilidade dele ocorrer, mais o segundo valor, vezes a probabilidade de ele ocorrer, e assim por diante, até o último valor. Então, até o valor 6 vezes 1/6. Fazendo as contas aqui, a gente vai ficar com 21/6, ou em número decimal, 3,5. Então reparem, a média
da variável aleatória, que é o número esperado no lançamento de um dado, o número obtido no lançamento de um dado, deu 3,5, que não é um possível valor do dado, né? Não tem como a gente tirar 3,5 no dado. Mas tudo bem, porque isso aqui não é o valor que nós esperamos no dado. É a média que nós esperamos em infinitas repetições do experimento. E é um valor que representa o centro da distribuição de probabilidades. Vamos agora ao cálculo da variância. Segue aquela mesma ideia. A gente vai ter o primeiro valor aqui, menos a própria média, que agora a gente já calculou, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrer o valor 1. Nesse caso aqui, 1/6. Mais o segundo valor, menos a média, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade daquele segundo valor. E assim para cada um dos possíveis valores, até o último deles. E aqui a gente vai ficar com, fazendo as contas, o número final, né, o valor final vai ser 2,9167. Podemos arredondar aqui para 2,9. Uma casa decimal, nesse caso, está de bom tamanho. Então é isso, a gente tem aqui média, medida de posição central, e uma medida de dispersão para essa distribuição da variável aleatória x. E um outro conceito importante é o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. Então, se x é uma variável aleatória com função de probabilidade px, então para qualquer função real g de x, nós vamos ter o seguinte. O valor esperado da g de x vai ser igual ao somatório para todos os valores de x desse produto de g de x pela probabilidade, ou pela função de probabilidade x. Se vocês repararem bem aqui, isso aqui já foi aplicado lá no caso anterior, no caso da variância. A gente tinha aqui, ó, a gente pode enxergar aqui isso aqui como a g de x. Então reparem que a g de x está aqui e aparece aqui, ó, somatório de g de x, produto com px. E isso funciona para qualquer função g de x. E dessa definição aqui decorrem dois corolários, duas consequências bastante úteis em probabilidades. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira é a seguinte: tendo a e b como constantes, números, então o valor esperado de ax mais b vai ser igual a valor esperado de x, mais b. Em palavras, o que significa isso aqui? A gente tem lá uma variável aleatória discreta x. Multiplicamos essa variável por uma constante e somamos com uma outra constante. A média dessa variável vai ficar multiplicada, a média dessa nova variável vai ser igual à média da variável original multiplicada pelo a e somada por b. Vamos fazer a prova matemática dessa consequência aqui. E aqui eu vou escrever com vocês, dessa vez eu vou fazer questão de escrever em tempo real, para vocês acompanharem a dedução. Quem quiser acelerar depois aí, fica à vontade. Então reparem aqui, a gente tem a nossa g de x.
E aí vamos obter lá valor esperado. Então vamos aplicando aquela definição que a gente viu aqui, fazendo o valor esperado dessa g de x, vai ficar somatório a x mais b, produto com p de x. Aplicando algumas propriedades de somatório, vamos aplicar distributivo aqui. A gente vai ter somatório de ax p de x, mais o somatório b p de x. O a vem para fora dessa somatória. A mesma coisa para o b. Agora a gente pode observar algumas coisas aqui. O resultado já. Somatório de x p de x é a própria média da variável aleatória x. E somatória de p de x vale quanto? Vale 1. Viu lá nas condições para que uma função seja função de probabilidade. Por fim, pegamos aqui o que queríamos mostrar, né? Então a gente chega aqui, valor esperado de ax mais b é igual a valor esperado de x mais b, conforme queríamos mostrar. E aí a gente tem um segundo corolário, algo semelhante aqui, bastante útil também. Vamos vê-lo. Nós vimos para o caso da média, né, do valor esperado de ax mais b, e agora vamos ver como é que fica a variância de uma função g de x que seja ax mais b. O resultado disso aqui é o seguinte. A gente vai ter que a variância dessa função aqui vai ficar a quadrado variância de x, a variância da variável original. E aí eu vou deixar como exercício para vocês fazer a demonstração conforme a gente fez no caso da média. Então fica aqui como exercício. Então, pessoal, esse foi o primeiro bloco do nosso conteúdo de variáveis aleatórias discretas. Vou dividir em 3 blocos, então nós temos mais 2 vídeos para finalizar essa unidade. Obrigado pela atenção, até mais!